Primeiramente, muito obrigado por conceder essa entrevista ao Portal Marelli. É um prazer conversar com o senhor. E a primeira pergunta é com relação à cidade de Ponta Grossa. Como o senhor é pré-candidato ao governo do estado, quero saber quais são os projetos para a nossa cidade, o que o senhor pretende fazer por Ponta Grossa? Aqui em Ponta Grossa a gente tem que começar trabalhando com a Sanepar, né? É um absurdo que a Sanepar faz com a cidade, o descaso e os erros sucessivos dessa empresa com a população de Ponta Grossa. A gente começa aqui trabalhando água e esgoto. Deixa esse pessoal aí ficar distribuindo cobertura de asfalto, promessas. Nós queremos trabalhar onde atinge a população que mais precisa. Começamos com a Sanepar, vamos continuar na sequência com segurança, educação, geração de emprego e retomada de investimentos do Estado, de verdade, aqui na cidade, buscando melhorar a vida das pessoas. Não investimentos que buscam um resultado imediato no TikTok, no Instagram, resultado eleitoral. A gente quer fazer política para mudar a vida de quem vive aqui. Com relação ao agronegócio, o Paraná é um dos principais estados do agronegócio e nós queremos saber o seguinte: como conciliar esse crescimento no agronegócio justamente com a questão ambiental, da preservação ambiental? É o desenvolvimento sustentável. O agro já percebeu isso. O agro não é mais o agro de 1970, dos anos 90. O agricultor, o grande agro, ele percebeu que ele precisa de qualidade de ar, qualidade da terra, qualidade de água e que nós temos uma mudança climática que está acontecendo. Então esse desenvolvimento sustentável, novas tecnologias, novas sementes, uma ideia de produzir cuidando do meio ambiente junto, porque a gente tem que produzir para mais 100, 200, 300 anos. Não dá para a gente esgotar a terra nos próximos 20, 30 anos. Então, esse desenvolvimento sustentável em parceria com o governo do estado, com as universidades, com a pesquisa, né, investindo pesado em pesquisa, em desenvolvimento. Assim a gente produz mais, né, judiando menos do meio ambiente. Agora uma pergunta sobre um dos seus principais oponentes. Você acredita que o Sandro Alex é um candidato que vai crescer ainda nessa eleição, nesse pleito? Eu acredito que o Sandro Alex tem a possibilidade, inclusive, de dobrar de tamanho, mas não vai ser o suficiente. E com relação ao cargo de vice-governador, então nós temos uma conversa que a Cristina pode ser uma possível pré-candidata a vice-governadora do Sandro Alex. Você acredita que esse cargo exige uma experiência que, na verdade, ela não tem tanta experiência assim nessa questão política? Eu acho que a Cristina, ela se apresentou como um quadro surpresa na eleição de Curitiba, tem se colocado de forma muito clara e tem dito reiteradamente que ela é candidata ao Senado e que ela só topa o Senado. Então eu vejo que é uma especulação. O cargo de vice, ele tem que ser de pessoas que têm a mesma ideia, o mesmo norte ideológico do que o candidato a governador. Pelo menos o mesmo compromisso com as mesmas bandeiras. Então, para a Cristina ser vice do Sandro, o Sandro vai ter que dizer para nós quais são as suas bandeiras, qual é o seu norte. Porque apenas dizer sou continuidade, continuidade de quê? Da venda da Copel, de uma Sanepar que não atende aos municípios, da venda da Celepar, que já foi barrada agora até pela Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Uma sucessão de erros. Eles querem ser a continuidade exatamente do quê? Dos escândalos do Master, né, BTG, Tanuri. Então eu acho que é uma pergunta que você vai ter que fazer para Cristina Gramel, quando convidarem ela, o que ela concorda e o que ela discorda do Sandro Alex. Outra pergunta com relação ao seu principal oponente, que aparece em primeiro lugar nas pesquisas, o Sérgio Moro. Ele é conhecido assim por muitas inconsistências, muitas incoerências. Falou que não seria político, depois está na política. Uma hora também criticava a família Bolsonaro, agora, né, está abraçado, né, junto com o Flávio Bolsonaro. Eu quero saber o que o senhor pensa sobre isso, sobre esse perfil político do Sérgio Moro. É o perfil da velha política. O Sérgio Moro, ele como um bom velho político, ele é uma biruta de aeroporto. Ele faz
acordos conforme a sua necessidade daquele momento. É uma política pragmática, não é uma política ideológica, não é uma política para mudar o Paraná, é uma política para chegar ao poder. E para chegar ao poder, ele diz tudo aquilo que ele disse no passado. Isso ficou muito claro assim que saiu da Lava Jato e foi ser ministro do Bolsonaro buscando uma vaga no STF. Depois a briga com a família Bolsonaro, a briga com o presidente do seu partido e agora passando pano por tudo isso. Então Sérgio Moro é uma inconsistência. Enquanto eu já estou há 12 anos como deputado estadual fazendo denúncias de corrupção de verdade, cobrando do Ministério Público, do TJ, do governo estadual, do próprio governo federal que hoje me apoia. Tenho cobranças muito claras e mantenho essas cobranças. Então eu trabalho com coerência. Eles trabalham com pragmatismo político. Eu não mudo o meu discurso, eu não mudo o meu jeito, eu não mudo o meu norte. E trabalho isso de uma forma muito clara. A população sabe sempre qual é a opinião do Requião Filho, a minha opinião, sobre qualquer que seja o assunto. Eles se escondem nas sombras e a política tem que ser feita a claras. A outra pergunta é sobre educação. Eu, além de jornalista, eu também já trabalhei na educação básica. Nós vemos que muitos jovens saem do ensino médio assim, sem uma proficiência nas disciplinas básicas, justamente por essa aprovação automática. Hoje em dia quase ninguém reprova e os números mascaram. Dizem, por exemplo, que o Paraná tem um excelente nível educacional, mas na prática, os professores que estão, né, na escola talvez não concordem tanto com isso. Eu quero saber se existe alguma proposta para que isso seja amenizado e trazendo outra pergunta junto, o Paraná é o terceiro estado que menos paga bem os professores, né? Então, paga muito mal os professores. Se existe algum tipo de proposta para melhoria nesse quesito? Existe sim. Primeiro que o sistema, o estadual e o federal, eles beneficiam essa maquiagem dos números. Então eles pagam por números de proficiência. Alunos aprovados, alunos em sala de aula. Então diretores tiram alunos da chamada, colocam alunos na chamada, passam alunos que deveriam ter reprovado. E os próprios pais já estão sentindo isso na pele, estão reclamando disso. Agora, para melhorar a qualidade do ensino, tem que investir no quê? No educador. E dentro do portão da escola, todo mundo é educador. É retomar a formação continuada de todos aqueles que estão lá dentro da escola. É tratar com respeito e com carinho os nossos mestres. É dar às crianças escolas que tenham condição de ensinar. Essa história de aprovar alunos só para bater metas vai prejudicar e muito o futuro dessas crianças. Nós temos que ter crianças que saiam da escola não só sabendo ler e escrever, mas sabendo interpretar um texto. Não é saber somar para saber o preço de um produto, mas saber o seu valor como cidadão. E é esse tipo de escola que nós queremos aqui no Paraná. E para isso, temos que investir no educador e nas crianças. Não adianta escola bonita, temos que ter escola de verdade. E também uma outra pergunta agora relacionada, né? Você tem um nome político muito forte, né? Então eu quero saber o que te diferencia do seu pai. Eu sou a versão 2.0. O Requião é o protótipo, o produto inicial, já foi testado, comprovado e fez muito pelo estado do Paraná. E agora eu tenho a responsabilidade e o dever de fazer mais e melhor.